É o Evangelho segundo registrou Mateus, capítulo 3, e eu quero falar com vocês então um pouco mais a respeito do reino de Deus e como que ele tem se estabelecido e também aí o nosso comportamento no reino de Deus, a fim de que nós sejamos abençoados, de que nós sejamos alcançados por esse poder, tá? Então, no verso primeiro, começo, Mateus capítulo 3, verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então está aqui a mensagem de João Batista pregando, anunciando o reino de Deus, anunciando que o reino de Deus havia então, ou estava se aproximando, né, estava chegando o reino dos céus. Capítulo de número 4, mesmo Evangelho, nós lemos no verso de número 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se nós folhearmos a Bíblia Sagrada e passarmos para Lucas capítulo de número 16 e o versículo também de número 16, nós teremos aqui Jesus dizendo que a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Muito bem. Reino de Deus. Começamos lá com Daniel, capítulo de número 2, né? E o verso de número 44. Vou confirmar aqui com vocês a leitura desse texto de Daniel, capítulo 2, verso de número 44. Nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará, consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Lá na estátua, capítulo 2 de Daniel, a estátua de Nabucodonosor, nós temos lá a representação desses reinos. E lá nós temos a Babilônia, lá nós temos Medo-Persa, lá nós temos gregos e nós temos o Império Romano, que era, no caso, a época em que Jesus estava pregando e a época que Jesus estava ensinando. E ainda restava o pé da estátua, em que o reino ali está sendo representado pelos artelhos, o pé e os artelhos ali da estátua, cujos dedos eram misturados ali com ferro e barro, tá bom? Então, ou seja, não havia liga entre essas coisas e não havia, então, firmeza, tá bom? Não tinha jeito. Havia uma parte que era firme, que era do ferro, no entanto, não tem firmeza em outra parte que era representado aí pelo barro. Isso é a interpretação de Daniel que o Senhor lhe havia dado, tá certo? E nós estamos aqui então com o Evangelho segundo Mateus aberto, e nós temos aqui Jesus então, primeiro João Batista anunciando o reino de Deus, depois o próprio Jesus anunciando, e a condição era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependimento quer dizer mudança de mentalidade, tá bom? Mudança de pensamento. E é tudo isso que nós já estávamos falando com vocês desde o começo aqui do nosso programa. Nós falando que agora, estando no reino de Deus, é tudo novo. Em outras palavras, Paulo, na sua segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 4, capítulo 5, verso 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é,
as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Velhas coisas, joga fora. Então, preste bem atenção. Vou repetir isso com vocês. Quando nós nascemos, desde petitiquinho, né? Viemos à luz. Nossa mamãe nos deu a luz. E aí, então, nós fomos educados, nós fomos treinados para viver nesse mundo. E desde pequenininho, quantos anos faz... Vou melhorar a pergunta. Quando você foi encontrado por Jesus, quantos anos você tinha? Ou seja, quantos anos você viveu neste mundo, sendo aqui treinado, sendo aqui preparado para viver nesse mundo? Quantos anos? No meu caso, 20. 20 anos eu vivi nesse mundo. E aí eu vivi de acordo com aquilo que me foi passado. Eu fui treinado, tá? Eu estava conformado, tá bom? Eu estava em conformidade com o mundo. Ora, no ambiente em que eu estava inserido. Então, mentalidade pobre, né? Mentalidade de miserável, escravizado pelo pecado. Conforme Paulo escreve aos Efésios, andando segundo os desejos do coração, desejos da carne, andando segundo o príncipe deste mundo, era tudo isso o meu comportamento. E aí, tudo que nós fazíamos neste mundo era normal, era certo, porque nós não tínhamos noção do que é certo ou errado, a não ser as coisas próprias do mundo, tá bom? Agora, nós estávamos adaptados a ele. Quando então Jesus, ele chega até nós e nos encontra, conforme o salmista diz, lamaçal de pecado, no lago horrível, e Jesus estende as suas mãos, nos traz para junto dele, e aí nos limpa, nos purifica, e vai firmar os nossos pés sobre a rocha. Essa rocha é o reino de Deus, é o reino da luz. Agora, nós fomos trazidos para a presença de Deus. E a mensagem para nós é: arrependei-vos. Ou seja, vamos mudar agora de comportamento. Vamos ser reeducados. Por quem? Agora, nós vamos ser reeducados por Jesus Cristo. O Senhor vai nos reensinar. Eu vou usar essa expressão, reensinar para nós. Vai ser tudo novo. Vai ser tudo novo. Então, a razão pela qual há tanta resistência em nós às coisas de Deus é porque nós não estávamos acostumados com ela. Nós não estávamos vivenciando aquilo. Nós vamos deixar tudo aquilo que era facinho de fazer, porque tudo que você faz constantemente, você se adapta a fazer. Vou pegar aqui, tomar algumas coisas por analogia, para que nós possamos entender a mensagem de Deus para nós. Por exemplo, você nasceu sabendo andar de bicicleta? Bom, isso vai servir para você que vai responder para mim que sabe andar de bicicleta. Agora, se você é um ouvinte do programa Jesus e a Salvação que não sabe andar de bicicleta, você não vai entender. Mas eu dou outro exemplo que de repente você saiba. Bem, voltando à ideia da bicicleta, então você não nasceu sabendo andar de bicicleta. Houve um momento na vida que lhe deram, que lhe presentearam, ou que você emprestou de alguém, e daí você foi aprender a andar de bicicleta. Geralmente se aprende a andar de bicicleta com aquela bicicleta pequena, né? A criança já ganha desde pequenininho, com 2 rodinhas. E ali você vai aprender a andar. Este não vai cair tanto. Sabe como que eu aprendi a andar de bicicleta? Não, eu não tive esse privilégio.
de ganhar uma bicicleta de alguém, tá bom? Pequenininha, bonitinha desse jeito, eu não tive esse privilégio. Eu aprendi a andar de bicicleta, e aí só aqueles que são aqui mais antigos que vão entender, você que é novo, tá? Você que é principalmente aí de 2000 para cá, você não vai entender isso, mas os de 2000 para trás vão compreender. Lembra-se da bicicleta barra circular? Hã? Barra circular. Será que alguém aqui pode colocar no WhatsApp para mim? E depois, quando assistir o vídeo, colocar no comentário. Eu conheci a bicicleta barra circular. Eu andei na barra circular. Pois é. Coloca aí no WhatsApp, você que está me ouvindo agora no programa Jesus é Salvação. Eu, irmãos, aprendi a andar nesta barra circular com 10 anos de idade. E o que nós fazíamos? Enfiávamos a perna no vão daquela bicicleta, daquele círculo no quadro da bicicleta. E ali meio torto, né? Ou bem torto, nós saímos. Quantos tombos! Quantos tombos! Muitos! Quantos arranhões! Quantos machucados, mas nós íamos insistindo e fomos insistindo até que um dia eu consegui equilibrar naquela bicicleta. E por que nós enfiávamos o pé naquele vão ali do círculo? Porque nós não conseguimos jogar a perna por cima, né? Pelo meu tamanho hoje. Os irmãos olham eu andando na bicicleta aí que eu tenho hoje, já falam assim, mas o senhor alcança no pedal? Pois é, hoje, agora você imagina o Denilson com 10 anos de idade, numa barra circular. Então não tinha condição de começar a andar, dar o início à pedalada, jogando a perna por cima. Não tinha como. Então nós fazíamos dessa forma. E foi tanta insistência, tanto tombo, que eu aprendi a andar daquele jeito. Aí depois que nós saíamos com a bicicleta torta, andando com aquele vão, aí depois que pegava a velocidade, aí nós jogávamos a perna por cima e saía por cima do quadro da bicicleta, pedalando aí da forma normal, mas não dava para sentar na seleta, né? Não dava, não alcançava de forma nenhuma. Então, meus irmãos, é isso. Foi uma reeducação, foi um aprendizado novo para outros nadar. Você já nasceu nadando, você não é peixe. Mas houve um dia que você foi para o rio, você foi para a lagoa, você foi para a praia, sei lá, para a piscina, ou para uma bacia, dependendo do seu tamanho, não é verdade? E o papai, a mamãe ou alguém te ensinou a nadar. Quanta água você bebeu, quantas vezes você afogou, mas aprendeu a nadar. Enfim, tantas coisas assim, irmãos. Então, isso aqui faz parte da ideia do arrepender-se. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mude a tua mentalidade, porque eu tenho uma coisa nova para você. Coisa que você ainda não sabe, que você ainda não conhece. Essa é a palavra do profeta Jeremias. Deus prometendo fazer algo novo, algo diferente. Então, tantos anos nesse mundo corrupto, nesse mundo caído, vivendo debaixo do pecado, fazendo as coisas fáceis, que nós fomos treinados lá fora, e agora nós estamos no reino de Deus. Agora, irmãos, preste atenção, há quanto tempo você está já na presença de Deus? Está difícil aprender as coisas de Deus? Está difícil colocar em prática o que aqui está escrito? Sempre você volta aos velhos costumes. Alguém um dia olhou para mim e falou assim, mas você está andando de bicicleta dessa forma. Existe uma maneira melhor de andar. Existe uma maneira mais fácil de fazer. É mesmo? Que maneira mais fácil de fazer que tem? Assim, ó, põe a sua perna por cima do quadro. E um dia, então, com muita resistência, eu coloquei minha perna por cima do quadro. E aí não precisava mais andar com a bicicleta meio de lado, né? Imaginou andando com a bicicleta meio de lado? É só quem vivenciou isso aí para entender o que eu estou falando. Quando eu coloco a perna por cima do quadro e a bicicleta alinha, ela fica alinhada. Para mim aquilo era tão difícil. Mas para as outras pessoas aquilo era comum, era o certo de se fazer,
Para mim não, porque eu não aprendi daquele jeito. Irmãos, cuidado com a tua mentalidade. Cuidado com a forma que você aprendeu as coisas neste mundo. A proposta de Deus é mudança. A proposta de Deus é renovo. A proposta de Deus é renovação. A proposta de Deus, despojar-se do velho homem com seus antigos feitos e começar a fazer algo diferente, novo na presença de Deus. Quem te educou antes foi o diabo. Quem te ensinou antes foi o diabo. E o que ele ensinou? Tudo diferente das coisas de Deus. Porque ele queria te dominar. Como te dominou tantos anos, conforme você responde aí dos anos que você viveu debaixo da escravidão. O povo de Israel, quando é liberto por Deus, e ele sai do Egito, depois de tantos anos de escravidão, quem tinha 70 anos, há 70 anos escravo. Quem tinha lá os seus 30 anos escravo. Quantos anos de escravidão? E mesmo aqueles que tinham apenas 20 anos, toda a sua geração fora escrava. Então ele é um escravo nato. Quando Deus tira aquela geração, liberta-os da escravidão e os leva para o deserto, aquele povo não consegue viver na presença de Deus. Eles não conseguem compreender que ali no deserto o Senhor era o provedor, que o Senhor era a segurança, que o Senhor ali estava dando alimento, que ali Deus estava dando água, que ali Deus estava protegendo o sol. Lá no Egito, trabalhando de sol a sol, escaldante. E no deserto, aquela nuvem sobre eles. E eles não conseguiam usufruir daquela sombra, porque eles não estão acostumados com sombra. Eles não estão acostumados com sombra e água fresca. Eles estão acostumados com a escravidão. Eles estão acostumados a viver de sol a sol, de chicote nas costas. E quantos hoje, já libertos por Deus, estão querendo ainda ser dominados pelo pecado, ainda querendo ser dominado pelo diabo. E aí não consegue observar aquilo que o Senhor está nos ensinando. Meus irmãos, arrependei-vos, porque já é chegado o reino dos céus. Você já está nele. Mude a forma de pensar, mude esse comportamento, mude essa atitude. Nova visão, novos pensamentos, novas propostas de Deus, de vitória, de bênção, de cura, de libertação. Então eu vou terminar essa parte da mensagem aqui com vocês, alertando sobre a necessidade de mudança de hábito. Então é difícil, sim. Então não é uma resistência simplesmente que o inferno está te atrapalhando, que o inferno está fazendo isso, que o diabo é aquilo, é que o diabo me atrapalhou. Eu não fui na igreja porque o diabo não deixou. Eu não fui na oração porque eu não consigo orar porque o diabo não deixa. Isso vai se submetendo ao diabo, vai se entregando ao diabo cada vez mais, como se o diabo fosse mais forte que Deus. Mas por que ele é mais forte do que Deus na tua vida? Porque você está se submetendo ao senhorio dele. Você não se submete ao senhorio de Cristo. Se você se submeter ao senhorio de Cristo, você vai perceber que Cristo é Senhor dos senhores. Que ele foi elevado por Deus acima de todo o principado, de toda a potestade, de todas as hostes espirituais da maldade. Cristo está acima de todas as coisas. Então se submeta ao senhorio de Cristo para que você possa ter poder, autoridade delegada ou outorgada por Cristo Jesus sobre serpentes e escorpiões. Pois é, você tem isso e não sabe. Então, a hora que você se posicionar e disser para si mesmo, não, eu posso mudar, eu posso conquistar novas coisas, você vai perceber que o poder de Deus vai se manifestar. E realmente, quando chegar ao teu limite, quando você, com o pensamento de que pode fazer, mas se deparar com algo que é para você impossível,
vai se manifestar a graça de Deus, o poder de Deus, mas porque você agora se levantou para lutar, para batalhar, para conquistar. Deus vai entrar com você na peleja. Deixe de ficar dando desculpas para as suas fraquezas, para as suas falhas. Deus tem proposta diferente. A palavra de Deus tem proposta diferente. E a partir de amanhã, eu quero falar aqui, a partir do capítulo 5 de Mateus, de algumas coisas que Jesus quer nos ensinar. E você vai ver como que é difícil guardar tudo isso aqui. Como que é difícil viver isso aqui. E eu repito, por causa da tua velha educação, por causa do teu velho homem, da tua velha maneira de viver, tem que lançar fora e tem que aprender algo novo. Você está disposto a aprender algo novo? Você está disposto a vivenciar algo novo? Então tem que relutar, tem que batalhar, tem que ser reeducado, tem que ter renovação da mente. E a hora que tiver renovação da mente, haverá transformação de vida. E havendo transformação de vida, mudança de comportamento aí, então você vai experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. O reino de Deus verdadeiramente se estabelecerá na tua vida e em todas as áreas da tua vida e serás uma bênção para a glória e o louvor do nome do Senhor.